Opa! Essa é a nossa primeira aula do nosso curso de Descomplica C++. E hoje a gente vai estar criando nosso primeiro projetinho em C++. A gente vai estar aprendendo hoje sobre variáveis e algumas operações que a gente consegue fazer com elas. Bem, vamos lá! Tá, estamos com o nosso embarcadero aberto e antes de começar a programar qualquer coisa, a gente primeiro precisa de um espaço para poder programar, um novo documento para isso. E, como vocês já devem imaginar, está aqui escrito um novo documento, então é só clicar para criar aqui um novo lugarzinho de texto que a gente pode escrever qualquer coisa. As aulas do nosso curso eu vou deixar guardada em uma pasta específica, para não ficar tudo desorganizado na área de trabalho ou qualquer outro lugar qualquer do computador. Para isso, vamos aqui em Arquivo, Salvar como, e aqui na minha área de documentos eu vou estar criando um novo diretório ou pasta chamado Descomplica C++. O E ficou maiúsculo, aqui, Descomplica C++. E aqui dentro vai estar a nossa primeira aula, que como se trata de variáveis, o nome vai se referir a ela. O tipo vai ser em C++, que é a linguagem que a gente vai estar programando, e só vim aqui em salvar. E tá feito. E agora vamos começar a codar. Mas, primeiramente, o que são variáveis, afinal? Elas são as principais coisas que a gente vai utilizar a partir de agora, seja para criar um programa simples ou algo mais avançado. Ela é o que dá sustento a tudo que a gente for fazer em C++ ou em qualquer outra linguagem de programação. Uma variável é meio que um lugarzinho, uma memória qualquer que eu consigo jogar qualquer informação aqui dentro. Então, por exemplo, se eu estiver declarando uma nova variável do tipo inteiro, um número inteiro, ela vai criar meio que um espacinho de memória em que eu posso jogar qualquer informação aqui dentro, desde que seja um número inteiro. Então, se eu quiser, por exemplo, estar colocando isso, poderia. Se eu quisesse jogar 0 mesmo, funciona. Ou qualquer número negativo, funciona. Mas, por exemplo, se eu quiser vírgula 7, já não vai dar certo, porque meio que ele não respeita muito justamente isso daqui, não é o número inteiro. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma variável que seja do tipo de texto, beleza, sem problema. Ele vai estar criando um lugarzinho, uma memória que eu posso guardar qualquer informação aqui dentro. Seja um texto inteiro, seja um texto, ou se quer uma única palavra, qualquer coisa. Só que além de só jogar um número ali dentro, eu posso alterar ele a qualquer momento. Então, por exemplo, se eu tiver uma variável de número, ela vai estar criando um lugarzinho para eu guardar qualquer coisa aí. Mas vamos supor que no começo do meu programa ela seja 10. Legal. A qualquer momento eu consigo ver qual número está guardado lá. 10. Ele vai me devolver esse valor. Tipo, se eu quiser perguntar o que está aí dentro, ele vai falar de novo, o número 10. Só que vamos supor que depois de um tempo do meu programa eu queira colocar ali dentro um outro número, agora 7. Se depois desse ponto eu colocar, tipo, qual é o número que está guardado ali dentro, ele vai falar de volta 7, porque de fato eu consegui alterar o que significa esse valor. No caso,
Foi de 10 para 7. Além de só mudar o valor de uma variável, eu consigo fazer operações entre elas. Então, vamos supor, eu tenho uma variável que, nesse caso, eu vou nomear ela como A, só para poder facilitar o entendimento depois, que vai ser do tipo de número, que aqui dentro dele ele vai estar guardando o número 10, por exemplo. E eu vou ter também uma variável chamada B, que também vai ser um número que vai estar aqui dentro um valor 3, por exemplo. Eu posso, dentro do meu programa, fazer operação matemática, por exemplo, como A mais B. O que está acontecendo aqui? Ele está vendo, estou pegando a variável A, que é o nome dessa daqui. Ela é do tipo número, e dentro dela tem o número 10, que está guardado nesse espacinho. Então, aqui é como se ela recebesse o número 10 para uma soma qualquer. Mesma coisa com o B. Aqui dentro, ele está pedindo essa variável com esse mesmo nome, que está armazenando o valor 3. Então, aqui é como se ele tivesse escrito o 3, que no caso a soma vai dar 13, me retornando um próprio número. Legal. Se em outro ponto do meu programa, por exemplo, eu tiver que A agora vai ser igual a 2 e que B vai ser igual a 3, por exemplo. Só repetir variável e número, como é que eu escrevi aqui e aqui, porque meio que essa nossa variável A e a B também já estão declaradas. A gente já nomeou ela e falou o tipo de dado que vai estar ali dentro. Então aqui embaixo meio que não é necessário fazer isso de novo. Se eu fizer novamente A mais B, o resultado vai ser outro, porque novamente eu estou querendo consultar qual valor que está armazenado nessa variável. Aqui vai estar o valor 2, novo valor do meu programa. Então, como se ele estivesse colocando um 2 aqui nessa soma, e mesma coisa com o B. Ele vai estar aqui depois de receber um outro valor, 5, por exemplo. Aqui ele está com outro valor. Então, ao invés de pegar o 13 de antes, ele vai estar recebendo esse 5. Soma 2 mais 5, 7. Então, meio que o resultado mudou não porque eu tenho outras variáveis, mas porque o dado de dentro de uma variável, de um espacinho, mudou. Foi de 10 para 2, e no outro caso de 3 para 5. Legal. Só que, além dessas operações só retornarem um número, eu consigo, por exemplo, colocar uma outra variável. Uma variável que eu vou chamar de C, que vai ser como um número também. Nesse momento ele vai estar valendo 0. Eu posso pegar esse A mais B e só ao invés de receber um número e esquecer ele para nunca mais, eu consigo, por exemplo, fazer C agora vai estar recebendo o A mais o B. Então, essa linha é como se eu tivesse mudando o valor que está aqui dentro da minha variável de número C, indo de 0 para o resultado de A mais B. E como a gente viu aqui em cima, é 13. Então, nesse caso, é como se eu estivesse colocando um C recebendo o 13. Tá no mesmo. E o mesmo pode ser feito logo abaixo. Eu posso, por exemplo, C vai estar recebendo A mais B. Como a gente viu na soma aqui em cima, 7. Então o valor de C também consegue ser alterado com isso. Então C, nesse caso, vai receber 7. Além da soma, eu tenho todas as outras operações matemáticas de subtração, divisão, multiplicação e todas as outras. E se eu quiser também, eu não preciso chamar outra variável de fora. Eu posso usar a própria variável para ela se definir. Então, por exemplo, eu quero que o valor de C se torne 1 abaixo do estado atual dele. Ou seja, eu tenho que C, nesse momento é 7, mas eu quero que ele se torne 6, por exemplo. Ao invés de colocar A mais B, que seria esse 7 aqui, e depois só subtrair 1, eu posso, por exemplo, colocar C menos
1. Então, a variável C vai estar recebendo o valor dela mesma subtraído, mosquitinho chato, a 1. E isso, nesse caso, como eu sei que o C é 7, então o C agora vai estar valendo 6. Esse tipo de operação também funciona. Agora a gente vai ter que escrever isso daí de uma forma que o computador consiga entender. Mas antes de escrever tudo isso, vamos começar pelo começo. A criação das nossas variáveis. Essa parte a gente vai estar ignorando por enquanto. Então, vamos lá. A gente está criando primeiramente a nossa variável A, que é do tipo de número, que vai estar guardando dentro dela o número 10 no início. Para a gente estar declarando uma variável de forma que o computador consiga entender, a gente primeiro descreve o tipo da nossa variável, ou seja, para a variável A, que a gente vai estar criando primeiro, é um tipo do número. Depois a gente vai descrever o nome dessa nossa variável que a gente está criando, ou seja, o A nesse começo, e depois o valor que ele vai estar recebendo nesse começo, que no caso é o 10. Então, vamos lá. Variável A, qual o tipo dela? É o tipo de número. Só que computacionalmente falando, falar que algo é simplesmente um número fica meio vago. A gente precisa falar se ele vai estar guardando um número inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 0 ou números negativos, ou um número quebrado, tipo com casas depois da vírgula, tipo 1,5, 2,45, coisas do gênero. A gente vai estar usando simplesmente números inteiros para esse começo. Então, o tipo da nossa variável A gente vai escrever como um inteiro. Então a gente vem aqui, inteiro. A palavra inteiro em si, para o computador não é muito boa, porque assim varia de língua para língua, então meio que fica estranho. Então, ao invés de descrever a palavra inteiro por completo, a gente usa só o começo dela, int. Pronto. Primeira parte feita. A gente está declarando o tipo de uma nova variável, que no caso é um inteiro, que a gente só escreve com int. Depois, a gente quer dar um nome para nossa variável. Nesse primeiro caso, o nome é A. Então, simplesmente A. E agora, o valor que ele vai estar recebendo nesse comecinho. Assim que ela é criada, o valor que ela vai guardar. Nesse caso, a variável A está recebendo o valor 10. Então, o A vai ser igual a 10. E por fim, como alguns já devem pensar ou já ter visto em algum momento, ponto e vírgula. O ponto e vírgula, apesar de muitas vezes parecer só um detalhe, é alguma coisa muito importante, porque é ela que separa onde acaba e onde começa uma outra linha. Então, sempre esteja colocando ele no fim de toda a linha que você for usar nesse momento. Vamos fazer o mesmo para a nossa próxima variável. O tipo, a variável B, perdão. Qual o tipo desta variável? É um número também. Só que, como eu disse, a gente tem meio que escolher se é um número inteiro ou tem algumas casas depois da vírgula. Nesse momento, vamos fazer ela como um inteiro. Só que, novamente, a gente escreve só int para isso. Qual o nome da nossa variável? B. Então, simplesmente B. E que valor ela vai estar recebendo nesse começo? Ela vai ser igual a 3. E o nosso ponto e vírgula. Agora para a variável C. Imagino que vocês já devem ter em mente como é que é. Novamente vamos fazer ele ser um número inteiro. Então, int, ao nome C. E está recebendo que valor no começo? 0. Se em outro momento do meu programa eu quiser mudar o valor dessas variáveis, como eu faria? Se eu quiser mudar o A para 7, por exemplo, ao invés de falar de novo int A igual a 7, eu só vou colocar A igual a 7 e o ponto e vírgula. Ou seja, eu não preciso ficar falando int toda hora que eu for falar sobre alguma variável. Depois de criada, é só referenciar, tipo escrever o nome dela. Então aqui ela vai estar recebendo 7. Se eu quero mudar a variável B de 3 para 5, por exemplo, mesma coisa, B igual
a 5. Então ela começou tendo o valor 3, assim como ela estava aqui, e depois está recebendo o valor 5. E seguindo o nosso exemplo anterior, como é que eu faço para que a variável c receba a soma entre essas duas variáveis? Eu faço que c é igual a mais b e o ponto vírgula. Por quê? O que acontece? Eu estou falando que o c vai estar recebendo um novo valor dentro que ele está armazenando, que vai ser o a, que é essa variável que atualmente está com o valor 7, ou seja, é como se aqui eu tivesse um 7 no lugar, e eu estou somando esse 7 com o valor de b, que como está aqui em cima, b é igual a 5. Então é como se aqui tivesse mais um 5. E bem, 7 mais 5 é igual a 12. Então isso daqui é exatamente a mesma coisa do que se eu estivesse fazendo isso daqui. Isso daqui, que é ponto vírgula. No fim é a mesma coisa. Só que se eu alterar de novo os valores delas, o resultado também se altera. Então, por exemplo, se eu tiver que depois A vai ser igual a 2 e B igual a 1. Se eu fizer que C é igual a A mais B, eu tenho que meu A nesse momento está valendo 2. Aí eu estou somando o A com o B, que é 1. Então 2 mais 1, essa linha é o mesmo se eu estivesse colocando C igual a 3, certo? Obviamente, além da soma, como eu já falei, eu tenho subtração, tenho divisão, tenho multiplicação, então qualquer coisa também funcionaria. Então aqui, por exemplo, se eu quiser A menos B, 2 menos 1, é o mesmo que eu estivesse colocando 1 aqui. Multiplicação, por exemplo, 2 vezes 1 é o próprio 2, e assim em diante. E se eu quiser, por exemplo, tirar o 1, uma unidade do valor de C, novamente, ao invés de fazer, por exemplo, aqui como sendo a soma, e aqui, portanto, sendo 3. Se o C vai estar recebendo A mais B, vai ser igual a 3. Se eu quiser subtrair uma unidade disso daí, ao invés de depois do meu programa eu ter tipo C igual a A mais B menos 1. Trampo, muito trampo. Então, eu poderia colocar só C igual a C menos 1. Ou seja, a variável C vai guardar dentro dela o valor atual dela mesma, que no caso é 3, subtraído a 1. Então, nesse caso, C igual a 2. Além de números inteiros, que é o que a gente está usando aqui, nós temos outros tipos de variáveis. Então, fora os inteiros, nós temos também os números quebrados. Nós temos, por exemplo, como guardar letras ou textos inteiros. Para os inteiros, a gente já viu que para a gente declarar o tipo da variável é int. Para números quebrados, a gente vai estar usando um negocinho chamado double, que é tipo um número quebrado, só que com 2 vezes mais precisão. Depois a gente vai entrar nisso um pouco mais a fundo. Já para letras, a gente vai estar usando char, que é um caractere, que é até melhor escrever assim, caractere. Texto, a gente vai usar outro tipo de dado, só que a gente vai estar abordando isso mais tarde. Então, vamos tentar transferir esse programa que a gente tem, ao invés de estar usando inteiros, a gente está usando números quebrados. Ao invés de ter int aqui, portanto, eu vou ter double. Aqui eu consigo colocar ainda que o A é igual a 10, nesse começo, que também é um número inteiro, então está funcionando. Só que se eu quiser já colocar um número quebrado, eu posso colocar tipo 0.5. Diferentemente do que a gente normalmente usa, que seria um vírgula, o padrão de muitas linguagens de programação é o ponto. Se eu quiser transformar o B em um número quebrado ao invés de um inteiro, eu coloco que ele, ao invés de int, é um double. E o mesmo for um C, se eu assim quiser. Eu consigo aqui fazer que A igual a 7. Não tem problema.
Se eu quiser um número mais quebrado ainda, 0.098, nada me impede. Poderia também. B igual a 5. Pode continuar assim, não tem problema. Aqui, C igual a mais B. O que C vai estar recebendo nesse caso? O 7.098 mais o 5. Que nesse caso, C igual a 12.098. É a mesma coisa no fim das contas. E se eu tiver novamente que, continuando, A igual a 2 e B igual a 1. Só que ao invés de A mais B, eu queira B dividido por A. O que vai estar acontecendo aqui? O C vai ser o nosso 2, não, o nosso 1, perdão, dividido por 2. Por que antes eu não fiz a divisão? Porque se eu tivesse int, um inteiro, aqui no C, se eu colocasse, por exemplo, uma divisão, grande chance de ter algum erro por causa de números quebrados. Então é bom ficar de olho na hora de fazer a divisão. Mas se C for um número quebrado, ou seja, double, se eu quiser que C seja igual a B, 1 dividido por A, que é 2, é o mesmo que eu estivesse colocando que C é igual a 1 dividido por 2, 0.5 ou meio, como você preferir. Agora, se eu tiver tipo C igual a C menos 1, 0.5 menos 1 é menos 0.5. Só que não tem problema ser número negativo. Ele consegue estar aceitando esse valor tranquilamente. Se eu colocar aqui o nosso C, vai receber o C menos 1, que ao invés de ser 2, como foi no caso anterior, menos meio, sem problema nenhum. Até então, o nosso sistema ainda não está rodando. A gente só está criando uma teoria aqui no texto, mas já aprendendo como é que se escreve isso direito. Mas a gente não está de fato executando o nosso sistema e não está tendo uma interação entre o usuário e a máquina. Está sendo somente coisas pré-determinadas pelo próprio código que estamos fazendo. Então, para ter alguma interação assim, vamos ter que criar esse esqueleto para o nosso programa poder se executar. Para isso, vamos ter que estar apagando um pouquinho isso daqui. E para criar qualquer coisa, nós temos que ter ferramentas para isso, certo? E aqui na programação nós chamamos isso de importar uma biblioteca. Ou seja, eu pego uma caixa de ferramentas com bastante coisa dentro dela e importo, ou seja, pego de fora do meu sistema e trago aqui para dentro para poder ter acesso às ferramentas que tem aqui dentro para fazer qualquer coisa que eu queira com elas. Para isso, nós vamos colocar hashtag include, ou seja, eu vou estar incluindo no meu sistema alguma coisa de fora. E esse hashtag é usado justamente para declarar a parte de inclusão de bibliotecas. Depois, nós colocamos um menor que e um maior que é meio que se fosse umas aspas, que aqui dentro eu vou estar colocando o nome da biblioteca que a gente está importando, sendo o nome dela ou stream. Na computação, no geral, nós temos dois termos muito importantes, o input e o output. Input é quando o usuário está dando alguma informação para o nosso sistema, ou seja, eu estou digitando algum texto ou clicando em alguma coisa, que seja, é a informação saindo do mundo real e indo para o computador. Já o output é o oposto, quando o computador tem alguma variável ou quer tomar alguma ação e traz isso para o mundo real, traz isso para o usuário, ou seja, um texto na tela ou um som, isso é o output. E a biblioteca que nós temos aqui está justamente dando acesso a isso, ou seja, é uma série de inputs e outputs, ferramentas para isso que ele está nos fornecendo. Legal. Quando eu tenho um sistema, quando eu vou rodar ele, por onde o sistema começa? Porque se eu tenho um código infinitamente gigante, por onde o computador começa a ler as instruções que ele tem que seguir? Para isso, a gente tem que direcionar meio que um local principal que a gente vai estar iniciando o sistema. Para isso, nós vamos começar com
int, ou seja, é como se fosse a declaração de uma variável do tipo inteiro, só que o nome dela vai ser main, ou seja, o principal, o core, o núcleo do nosso sistema. Só que ao invés de atribuir um valor a ela, como por exemplo, que a gente faria com as outras variáveis, a gente vai colocar aqui depois abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses significa que o que está antes dela, ou seja, esse int chamado main, é uma função. Uma função na programação é como se fosse uma variável, só que dentro dela não são só informações, mas códigos inteiros. Ou seja, ao invés de ser um número qualquer, eu posso ter um código inteiro, um programa inteiro dentro de chaves, que é o que determina o começo e o fim do código que ela vai estar representando. Nisso daqui, nós já temos o suficiente para estar iniciando o nosso sistema. Eu trouxe para dentro as ferramentas que a gente está utilizando e estou indicando para o sistema, esse daqui é o meu núcleo, você vai começar por aqui. Então, para estar rodando o nosso sistema pela primeira vez, nós vamos aqui em executar, aqui em cima, clicar e vir aqui em compilar e executar. Compilar é como se eu tirasse alguma coisa só de texto que a gente consegue entender, a gente consegue ler o que está aqui e transformar isso de fato em instruções para o computador estar seguindo. E o executar é só eu dar início a essa série de instruções. Então vamos clicar aqui, ou se você preferir apertar a tecla F11, talvez alguns precisem apertar a tecla FN para não, por exemplo, ligar o modo avião do computador sem querer. Mas vamos estar clicando aqui e rodou o nosso sistema. Isso daqui, essa janela preta com muito texto, é chamado de prompt de comando ou terminal, que é por onde a gente vai estar dando e recebendo as informações para o nosso sistema nesse momento. Ou seja, se a gente quiser digitar alguma coisa, é aqui que a gente digita, ou ler alguma coisa que o sistema vai estar mostrando, é aqui que ele vai mostrar. Então, aqui tá vazio, só algumas informações que o sistema retorna ao fim do nosso programa ser executado, mas aqui a gente não está escrevendo nada, porque a gente ainda não colocou aqui dentro algum input ou output para isso, que nós vamos fazer justamente agora. Usando o input e o output aqui dentro do C++, nós temos que usar um negocinho chamado std, que é uma biblioteca que já vem no próprio C++, ou seja, você não tem que importar ela de fora, assim como nós fizemos com o IOStream. Para estar usando ela, nós vamos vir aqui embaixo e colocar using, ou seja, a gente no nosso sistema vai estar usando essa biblioteca namespace e a seguir o nome da biblioteca std, ponto vírgula. Com isso, vai facilitar um pouco a nossa vida, porque a gente já está declarando aqui que a gente sempre vai estar usando a biblioteca padrão std. Porque se a gente não colocasse essa linha aqui em específico, a gente teria que sempre estar falando, tô usando isso daí, tô usando isso daí a todo momento. Então isso daí acaba facilitando pra gente que tá fazendo um código um pouco mais informal, porque na prática, assim, profissional não é o mais recomendado, mas aqui a gente está facilitando um pouco os nossos trabalhos. Bem, aqui dentro também eu vou começar a mexer com essa movimentação de dados entre usuário e computador pelo output, que é um pouco mais simples, ou seja, o exibir dos dados do computador para o usuário. Para isso, eu vou estar chamando uma coisa que vem aqui dentro, que é chamada de cout, ou seja, da linguagem C++, a gente vai estar usando o output. O output, ele mostra um dado, só que qual dado? Ele tem que estar recebendo alguma coisa para mostrar para a gente. Para ele estar recebendo algo, a gente coloca menor que são como se fossem setinhas apontando para onde o dado está indo.
porque vai ter alguma coisa aqui que a gente vai colocar que vai estar seguindo essa setinha pro cout, que é a informação que está indo para ele. Então, aqui a gente vai colocar qualquer coisa que a gente queira. Por exemplo, um Hello World, que é a linha padrão que a gente sempre coloca quando a gente está iniciando algum programa, para ver se ele está executando, está tudo bonitinho. Depois, ponto e vírgula, para determinar o fim da nossa linha. Agora, finalmente, podemos executar o nosso programa. Basta vir aqui novamente em executar, compilar e executar. Funcionou. Aqui a fala que a gente colocou aqui para ele dar esse output, ou seja, ele pegou esse dado, essa informação do nosso programa de um texto e ela veio aqui para o output, indo do computador para o mundo real, para o seu usuário, porque eu consigo ler agora o que está lá dentro. Hello World. Beleza. Agora a gente vai estar tratando do input. Ou seja, quando eu estou dando alguma coisa para o meu sistema. Para isso, a gente vai estar usando outra ferramenta chamada cin, que, como vocês devem imaginar, é porque eu estou usando a linguagem C++, usando o input dela. Novamente eu vou ter as setinhas indicando a direção da informação, só que como eu estou dando alguma informação para o meu sistema, a setinha não vai vir para o input, mas é o input que vai estar indo para algum lugar. Ou seja, eu vou estar usando o maior que aqui para indicar para onde está indo o meu dado. Só que justamente para onde está indo o meu dado, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. Para isso, eu vou estar salvando ele em uma variável, que aqui, por exemplo, eu vou chamar de int abacaxi, caso eu esteja fazendo, sei lá, um programa para uma feira ou um mercado, que seja igual a 0, por exemplo. Eu vou estar salvando o que eu vou estar digitando nesta variável, abacaxi. Então eu vou colocar o nome dela aqui, abacaxi, e ponto e vírgula. Então agora eu vou, por exemplo, mudar o meu texto de Hello World e colocar quantos abacaxis existem, espacinho, porque agora o que vai estar acontecendo? Meu sistema vai estar me perguntando como usuário quantos abacaxis existem, e ele vai estar recebendo de mim a informação do quantos abacaxis tem e salvando na sua respectiva variável. Então, por exemplo, se eu executar, compilar e executar o sistema, cá está. Quantos abacaxis existem? 3. E eu aperto Enter e nosso programa rodou e deu certinho, bonitinho. Se eu quiser, guardar alguma outra informação do meu mercadinho, como, sei lá, quantos morangos ou alguma coisa do gênero, sempre nomeiem certo as variáveis. Se eu quiser perguntar quantos abacaxis existem e chamar isso daí de var1, por exemplo, de variável 1, e receber aqui e colocar na variável 1. Se eu tiver um monte de informação, não só de abacaxi, mas de um mercado inteiro, com sua infinidade de produtos existentes. Imagina você tá codando isso daí, fazendo código, e quero consultar quantos abacaxis tem. Aí você vai ver quais variáveis existem, var1, var2, var3. É meio complicado. Então, sempre que você tá fazendo o sistema, por favor, sempre nomeiem ele certo. O nome da variável tem que dar a entender o que ela significa. Então, vamos voltar o nome das variáveis para o que elas de fato significam. Se eu quiser depois mostrar no output essa informação que eu já tenho, eu poderia. Então, aqui, C, indo para um output, a saída dos dados, que vai receber o fluxo de informação de quantidade registrada, por exemplo. Aí eu vou ter que inserir, depois de dar esse output, a informação dos abacaxis. Então aqui eu vou ter que colocar outra setinha e colocar abacaxis. Então o output vai estar recebendo a seguinte fila, a seguinte fluxo de informação: quantidade registrada, e depois vai seguir com o valor de abacaxis. Ponto e vírgula,
Então, se eu executar aqui o nosso programa, compilar e executar, quantos abacaxis existem? 18. Quantidade registrada? 18. Então, pela primeira vez, a gente não pré-definiu esse 18 no código, mas inseriu do usuário, então se tornou algo mais dinâmico. Então, nosso programa está feito. Aqui, por enquanto, a gente só está mexendo com números inteiros, mas vamos experimentar mexer com os outros tipos de dado, que era int, para inteiro, double, para números quebrados, e o char, para caracteres. Então, seguindo essa ordem, vamos com double. Pode ser, por exemplo, preço do quilograma. Aqui é importante o C não ter o cedilha, porque C cedilha, coisa com acento, tem o costume de quebrar o código, então vamos evitar. A variável vai começar sendo 0 nesse momento, e logo depois dessa pergunta e resposta aqui, eu vou estar perguntando para essa nova informação, dando um cout, que vai estar mostrando para mim qual o preço por quilo, ponto e vírgula. Eu vou estar devolvendo para o computador, dando um input para ele do preço do quilograma, ponto e vírgula. E agora eu posso novamente fazer o sistema retornar para mim a quantidade registrada dos abacaxis e o preço por quilo. Então vamos fazer uma nova linha C, dando um output do preço por quilo e lançar logo em seguida o valor que está armazenado em preço do quilograma. Então, se agora a gente compilar e executar o nosso programa, não pode faltar um erro de digitação. Compilar e executar. Tá aqui. Quantos abacaxis existem? 27. Qual o preço por quilo? 2,59. Aqui, quantidade registrada, 27. Deu certo. E logo em sequência já lançou aqui. Preço por quilo. 2,59. Tá perfeito esse dado. Só que meio que só não pulou essa linha. Como a gente resolve isso? Meio que só formatar esse texto. Tem duas opções. Aqui, depois do abacaxis, a gente vai ter que lançar outra informação para quebra de linha. Que a primeira opção é colocar uma barra invertida, se funcionar. Barra invertida N. Esse é meio que o código textual para quebra de linha. Então, se a gente compilar e executar o nosso programa aqui, os abacaxis 27, agora vai ser 9,99. Quebrou a linha, ou seja, dividiu ela e foi para a próxima. A segunda opção, que pessoalmente eu prefiro, é colocar end L, que é um código como se fosse uma variável, só que ela serve justamente para quebrar essa linha. Então, novamente, se a gente compilar e executar, resultado no fim 27, 9,99 vai ser exatamente o mesmo. Vai estar quebrando essa linha. Beleza, agora vamos para o próximo tipo de variável. Vamos para um char, um caractere, que pode ser o estado, melhor, maturação da fruta. Vai começar sendo só um espaço vazio, por exemplo. A maturação pode estar em dois estágios, ou a fruta está verde, ou seja, ainda não se desenvolveu completamente, ou ela está madura, de fato. Então, novamente, vamos pedir para o usuário inserir esses dados. Então, só vou pular uma linha aqui e pular uma linha aqui. Porque aqui está a declaração de variável, aqui a pergunta e resposta, e no último bloco vai ser o output final.
Isso é só uma questão de organização. Você pode pular a linha onde você quiser, meio que tanto faz. É só para ficar um pouco mais visual aqui pra gente. Então vamos lá, novamente perguntar no Cout qual o estado de maturação. Ponto e vírgula. Logo em seguida, vou receber um input que vai estar jogando a minha informação para qual variável? Maturação. Ponto e vírgula. Após receber isso daqui, aqui no registro final, eu vou estar mostrando um cout do estado de maturação. 2 pontos, espaço. Novamente, vou estar jogando mais um dado para essa fila de informação que está indo para o cout, que vai ser justamente o valor que está dentro de maturação. Ponto e vírgula. Aqui, se eu compilar e executar o nosso programa, quantos abacaxis existem? 14. Qual o preço? 10,7. Inflação está difícil. Qual o estado de maturação? Pode ser tipo V de verde. E sem querer eu apertei o ESC e aí fechou. Mas basicamente, buceta, vou refazer esse take. Vou refazer o take. Só essa última parte. Então, beleza. Agora vamos ver como é que seria de tratar um char, um caractere. Tá foda, né? Tá foda. Aguita pra você, editor. Tem que beber, caralho. Então agora vamos tratar de um char, de um caractere para o nosso sistema. Vamos estar definindo ele aqui, que pode ser, por exemplo, o estado de maturação da nossa fruta. No momento ele vai começar só com um espaço vazio. Uma fruta pode estar em 2 estados de maturação. Ou ela está verde, ou seja, não está pronta ainda, tem que crescer um pouco mais. Ou ela está madura, de fato, que é quando ela está feita. Tá pronta. Aqui, para ficar um pouco mais visual, eu vou pular uma linha para separar a declaração das variáveis com as perguntas e respostas daqui e pular mais uma aqui só para dividir a pergunta e resposta do output do registro final, só para ficar um pouco mais visual. Meio que tanto faz onde você está pulando linha, você pode botar uma linha vazia onde você quiser, se você assim preferir. Então vamos lá, criei a nossa nova variável e agora vou estar justamente perguntando e recebendo esse valor, começando com cout, que vai estar lançando para gente qual o estado de maturação, ponto e vírgula, e logo em seguida vou estar recebendo um input, vai estar jogando o dado para a variável de maturação. Aqui, como a gente está tratando de um char, que é um caractere único, vamos fazer o seguinte. Depois de lançar qual o estado de maturação, nós vamos pular uma linha com o end L, vim aqui embaixo, cout, e mostrar para o nosso usuário quais caracteres significam quais estados. Então colocar tipo entre parênteses mesmo V tracinho verde, vírgula M tracinho maduro, só para deixar claro para o usuário qual dado lançar para a gente. Aí depois de perguntar o estado e falar quais letras representam, eu vou estar recebendo isso daqui. Aí eu vou direto
para esse output final e vou adicionar a informação, um cout de estado de maturação. E está lançando a próxima informação, que é a variável maturação. Se eu compilar e executar o nosso programa agora, ele vai estar perguntando quantos abacaxis existem. 14 dessa vez. Qual o preço por quilo? R$10,90, por exemplo. Qual o estado de maturação? V para verde e M para maduro. Vou colocar aqui está maduro. Enter. Quantidade registrada 14. Preço por quilo 10,9, que é esse valor. Estado de maturação M, que é o que eu inseri aqui. Só esqueci de pular algumas linhas. Eu vou pular uma linha aqui e pular mais uma linha aqui, que é onde estava juntando o preço e maturação, tudo um encostado no outro. Dessa forma, novamente, compilar e executar. Abacaxis 10, preço por quilo 11,47, como tem menos ficou mais caro. Qual o estado de maturação? Dessa vez vai ser verde mesmo. E aqui, resultado final. Quantidade registrada 10, essa é a minha variável. Preço por quilo 11,47 e estado de maturação V, o que eu havia inserido aqui. Então, cá está o nosso programa. E por hoje é só. Se você gostou, não se esquece de dar like e se inscrever aqui no canal do Descomplica C++, porque vai ajudar muito no engajamento. Dá um comentário com a gente, só tá fazendo um curso gratuito para vocês, o que vocês têm a perder, só tem a ganhar. Mas bem, espero que vocês tenham gostado. Novamente, obrigado por assistir até aqui e vejo vocês na próxima aula. Falou!